Olá, eu sou a Manola, seja bem-vindo a um novo episódio do podcast Que Não Saia Daqui. O tema de hoje é o que fazer com um namorado. Porque a gente quer ter um namorado, ou não, quero encontrar um amor, mas e aí? E depois? O que você faz com ele? Teve uma vez que eu fiquei solteira há tanto tempo que quando eu comecei a namorar, eu pensei, tá, mas e agora? O que eu faço? O que come? Quantas vezes eu tenho que levar pra passear? Qual truque que dá pra ensinar? Como é que treina uma coisa dessa? E a primeira dica que eu dou é não falar isso pro menino, tadinho. Às vezes a gente quer um namorado, mas na hora mesmo a gente não sabe o que fazer com ele. Até porque a gente tá tão acostumado a fazer tudo sozinho, né? E também acostumada a diversificar. Ah, tem aquele companheiro pra tal coisa, aquele companheiro pra outra coisa. É muito difícil quando tudo quer concentrar numa pessoa só, né? Mas uma coisa muito útil, uma ferramenta que tem me ajudado muito é o chat GPT. Porque você pode perguntar essas coisas pra ele e ele responde de verdade. Já perguntei se eu devia terminar meu namoro com o chat GPT. Já perguntei o que eu faço pra melhorar o namoro. Já perguntei pra ele como é que eu faço pra ser uma namorada melhor. Atividades pra fortalecer o vínculo do casal. Sério, ele é assim, uma alma sensata. Dicas de passeio, tudo. Por exemplo, o chat GPT falou que eu devia cultivar esportes em comum, cultivar rotinas de casal. Inclusive, faz treinos por causa disso. A gente faz tênis hoje. Foi o chat GPT, eu perguntei, meu namorado gostaria de jogar vôlei, eu gostaria de jogar tênis. Qual o esporte que a gente pode fazer em comum? Chat GPT falou que o certo é vocês chegarem num consenso e ele jogar tênis com você. A minha versão é paga, mas pode deixar ela gratuita. Que eu acho que vale. Gente, bilhetinho romântico, ele resolve muita coisa pra sua vida. Hoje em dia, eu não dou um parabéns sem perguntar pro chat GPT como é que faz. Outra coisa que o chat GPT me falou é da importância do diálogo. Porque tudo mais complexo, ele fala, cabe conversar com seu parceiro sobre isso. Quando a gente tá num namoro, a gente tem que ouvir o outro. E conversar de verdade pra gente entender o que é negociável, o que não é, o que importa pra cada um e chegar num consenso. Tão importante quanto dizer o que importa pra você e ouvir o que importa pro outro é você saber quais são os seus inegociáveis. Porque não dá pra você estar muito animado com aquele início de relação e abrir mão de uma coisa que no fundo importa muito pra você. Aí vem no seu autoconhecimento também. Por exemplo, meu sonho é ser vó e ser mãe. Aí uma vez eu tava conhecendo um garoto, me empolguei e tal, que ele não queria ter filhos. Aí eu comecei com a psicóloga lá falando, sabia que eu acho que se duvidar nem foi importante pra mim? Querida! Você acabou de congelar seus óvulos, sabe? Com 27 anos, você quer muito ter filho, para com isso. Aí eu falei, é verdade. Porque esse é o tipo de coisa que você pode achar que não é uma grande questão agora, mas depois não vai ser mais fácil, só vai ser mais difícil. Porque, por que eu vou querer abrir mão de uma coisa legal agora em prol de uma parada no futuro? Mas no futuro vocês só vão ter construído mais uma coisa que tem uma questão que não é negociável, que não é relativizável. Porque ninguém tem que ter filho sem querer, também ninguém tem que abrir mão de ter filho se é seu sonho ter filho. Isso para dar um exemplo assim fácil de entender, sabe? Mas tem outras coisas. Tem coisas também que você tem que levar em consideração que você não precisa fazer com ele. Às vezes você ama viajar, seu parceiro não. Isso às vezes dá para levar, depende do quão é importante para cada um. Mas é importante ter esse autoconhecimento e esse ouvir do outro. E também muito importante falar. Isso é uma coisa que eu tenho assim, uma clareza sem fim. Por exemplo, eu adoro receber presente. Meu namorado falou logo de cara que ele é péssimo em dar presente. Eu falei pra ele, lindo, não se preocupa que eu sou muito bom em falar o que eu quero. E com homens, a gente tem que fazer educação não violenta, né? Que nem com criança. Comunicação não violenta e educação respeitosa. Que nem criança. O que é isso? Você já não vai num embate de falar, você tem que me dar presente, sei lá o quê. Você dá duas opções pra pessoa ter a sensação que ela tá podendo escolher. Aí você fala, eu entendo que você acha difícil isso, mas pra mim é muito importante porque mostra um cuidado. Então, você prefere que eu vá na loja e depois se acerta com a vendedora ou você prefere ir na loja comigo?
Que aí a pessoa sente que tá escolhendo. Mas as duas coisas se resolvem, ó. Tem que levar, ó. Tem que pensar, tem que ajudar a pessoa a acertar. Isso é uma coisa muito importante de relacionamento. Você tem que dar o espaço pra pessoa acertar e não espaço pra pessoa errar. Porque muitas vezes a gente acha que tem que partir do outro, a gente não fala nada, a gente vê a pessoa indo pro erro e aí você só espera pra você poder depois falar, olha, você errou. Só que você tá lá junto com a pessoa, você tem que dar espaço pra ela acertar, não espaço pra ela errar. Eu gosto muito, porque é como eu penso pra mim, com as minhas metas, de metas quantitativas. Pra mim, não existe, quero melhorar a minha disciplina. Tem que ter alguma coisa que eu possa medir isso. Eu quero fazer exercício 5 vezes por semana. Eu quero reduzir a quantidade de doce para uma vez na semana. Eu quero ter tal resultado depois de 6 meses, que eu vou conseguir medir por tais parâmetros, tais métricas. E para relacionamento é a mesma coisa. Eu falo pro meu namorado, você precisa me levar para sair uma vez por semana. Eu digo as coisas que eu preciso com as quantidades de vezes na semana que eu preciso. E ele não gosta, porque ele acha que é como se eu estivesse batendo um checklist. Só que eu falo isso para ele saber o que eu preciso dele. E aí tem isso também. A gente não quer só estar certa. A gente tem que saber comunicar. E às vezes o que funciona para você não vai ser o que vai ter a melhor resposta para ele. Se nesse caso, sempre eu fico usando o meu exemplo, que é o que eu tenho de mais honesto para oferecer. Mas se nesse caso, por exemplo, se eu falo as datas certas, as quantidades, ele acha que eu inventei esse número ou que eu só tô falando por falar como um checklist e no fundo eu quero aquilo, eu tenho que comunicar de uma forma que ele não vai sentir que ele tá no checklist. Homens são assim, a gente tem que ter mais paciência mesmo, sabe? Então eu tento outras abordagens para ter o resultado. No relacionamento, por mais que... Acho que nós mulheres, a gente tá muito acostumada a estar certa, sabe? Porque a gente tá sempre certa. Mas no final do dia, a gente quer um cafuné, sabe? A gente não quer... Então só, deixar claro que o outro tá errado, ofende, eles não gostam, se sentem criticados, aí se sentem diminuídos, sabe? E aí ficam chateados. E aí, isso acontece em muitos relacionamentos. Você chega, falou que quer tal coisa, a pessoa erra. Aí você pontua que a pessoa errou. Aí, em vez da pessoa, falar formal e tal e tentar acertar, ela dá uma afastada porque ela fica magoada que errou. Isso é muito chato, mas eles têm essas coisas, então a gente tem que dar um jeito deles, no final do dia, fazerem o que a gente queria que eles fizessem. E cabe a gente a melhorar a nossa comunicação para isso. Eu digo isso porque eu comecei a fazer terapia de casal e na minha cabeça era só pro terapeuta explicar pro meu digníssimo as coisas que ele tava fazendo de errado e como eu sou incrível, como ele tem uma grande sorte de estar comigo e que ele devia resolver as coisas. E lá, eu fiquei chocada que eu tenho defeitos também. E que a gente tá em paz de igualdade para os dois trabalharem juntos num relacionamento. Eu fiquei muito chocada com isso. Eu não achava que isso ia acontecer, sabe? Eu gosto, porque eu tô falando isso com toda a veracidade do mundo e alguém vai falar, tá vendo? Ela tá sendo irônica. Não é. É verdade, eu sei que muita gente pensa assim, porque a gente, como mulher, a gente aprendeu a fazer as coisas sozinhas, a gente aprendeu a se defender, a gente sabe se levar pra passear, a gente sabe se dar prazer, a gente sabe fazer tudo. Então, o difícil mesmo é a gente conseguir se colocar nesse lugar vulnerável de ajudar o outro a ser parceiro seu também. E tratar o outro como igual. Porque tem que ter uma paciência meio maternal mesmo, sabe? Não, mas você quer um homem que te passe segurança e tal. Sabe, já é difícil o suficiente encontrar uma boa companhia. E você já entendeu que você dá conta de você mesmo. Acho que a gente tem que tomar cuidado como mulher pra ter expectativas realistas no relacionamento. E dar espaço pro outro brilhar, sabe? Uma coisa que eu sempre faço com essa coisa de nossa, tem que deixar é homem ser homem e tal. Eu deixo abrir a porta do carro pra mim, sabe? Eu deixo fazer... eu tento ter esse cuidadinho, deixo abrir garrafa de água, essas coisas todas, sabe? Parecem detalhes, mas fazem toda a diferença pra eles se sentirem importantes. É porque a gente, como mulher, a gente aprende a ficar um pouco na defensiva e aí depois vai pra um lado de, ter se frustrado numa relação e tal e ficar achando que não precisa de um relacionamento pra nada e tal. E aí, quando acha um namorado legal, a gente tem uma tendência, principalmente hoje em dia, tal, século XXI,
a colocar uma guarda alta, não dar espaço pro outro e sair meio que mandando demais nas coisas, só que você tem que dar espaço pro outro brilhar também, sabe? E é um cuidado de se fazer e que nos volta para as coisas básicas de não é sobre estar certa, é sobre conseguir o resultado junto, não é sobre você fingir que o outro não importa, que você... Porque tem isso também, né? Que o pessoal acha que isso que é romântico de verdade, que não é romântico, eu preciso de você. Romântico mesmo seria eu não preciso de você, mas eu escolho estar com você. E eu entendo essa linha de abordagem, até porque é a real. Mas o que custa fazer um bilu-bilu, uma firula, um charminho, sabe? Eu, particularmente, quero todos os bilu-bilus, todas as firulas e todos os charminhos. Acho que todo mundo tem a maturidade pra entender que, claro que ninguém precisa de ninguém. Mas é tão bom você permitir o outro te dar um colo, te acolher e, ao mesmo tempo, isso que deve levar em consideração. Só porque a pessoa é seu parceiro, ela não tem essa obrigação com você, sabe? De suprir emocionalmente. E isso às vezes é difícil no relacionamento monogâmico, porque oficialmente você tem que recorrer a ele, né? Se o cara não fala que você tá linda, maravilhosa, você não tem outras pessoas te falando isso, ou pelo menos não outras pessoas que te importem. Por isso que é tão importante você comunicar com clareza e de forma assertiva o que importa pra você numa relação. Porque, sinceramente, as coisas que importam pra mim com certeza são diferentes das coisas que importam pra você. E a forma que eu me sinto amada é diferente da forma que você se sente amada. E tudo é legítimo e genuíno. E por isso que eu não gosto daquela história de 5 linguagens do amor. Eu acho uma grande furada e eu vou te explicar por quê. Pensa. As 5 linguagens do amor. Porque cada pessoa... Todo mundo usa as 5 linguagens do amor, mas a gente tem uma tendência a se sentir amado, comunicar o amor com uma predominância aí de umas 2 delas. Que é palavras de afirmação, presente, tempo de qualidade, atos e serviços e contato físico. Eu cheguei a fazer um teste com meu namorado sobre isso. Eu acho que na hora de responder o teste deu tudo errado. Eu achei o teste muito ruim. Mas não importa. Tipo, por que eu acho que é uma forma falha de julgar? Por um simples motivo. Pra mim, palavras de afirmação são muito importantes. Só que, quem é a pessoa que mais consegue te dar palavras de afirmação? Os psicopatas e narcisistas. Falar é muito fácil. Falar o que a pessoa quer ouvir é muito fácil. E é uma coisa que a gente, né? Eu brinco que mulher adora ouvir um pagode no ouvido, né? Tipo, eu adoro ouvir uma mentira, sabe? Adoro ouvir uma coisa bonita. Só que essa é a coisa mais fácil de demonstrar amor. Então, não é legal, assim, de se basear por isso, nem se apegar que, nossa, é a minha linguagem do amor, sabe? Se essa é a sua linguagem do amor, cabe prestar atenção, porque te bota apta para uma manipulação muito fácil. Presente. Eu amo presente. Eu amo dar presente. E eu sei também que dar presente, gastar dinheiro com a pessoa, dá muito menos trabalho do que fazer todo o resto, sabe? Então também, não é que seja uma forma falha, só que é muito fácil se o seu jeito de se comunicar, se você se sente amada recebendo presente, às vezes uma pessoa que nem te ama tanto, mas tem facilidade de dar presente, vai te dar, você vai sentir e talvez não seja a coisa mais profunda do mundo. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade aí não tem como negar. Por outro lado também, às vezes a pessoa tem um tempo corrido, mas não, tempo de qualidade eu acho que é o mais legítimo. E atos de serviço, eu também, por exemplo, pra mim eu penso em tudo, porque atos de serviço, eu não acho que eu sou a pessoa mais proativa de querer fazer as coisas pelos outros. Mas quando eu dou por mim, eu tô comprando roupa pro namorado, tô fazendo mala de namorado, tô lavando a louça de namorado, mas só porque eu descobri que ele gosta, sabe? E é uma coisa... Pô, cara, se o cara vai ficar de bom humor porque eu lavei uma louça, pelo amor de Deus, é óbvio que eu vou fazer isso. Tipo, fácil, sabe? 15 minutinhos ali, ouvindo um podcast. E não é pela louça em si, é porque ele se mudou recentemente, então ele sente que tô cuidando da casa dele, respeitando esse momento que ele deu. Porque, tipo, eu não lavo louça na minha casa, sabe? E o último é contato físico. Eu adoro contato físico também. Acho que a gente que é latina adora um contato físico. Eu acho que contato físico é uma coisa mais genuína mesmo. Mas psicopata e narcisista e pessoas manipuladoras conseguem também burlar isso, que é uma beleza. O único porém do que eu tô falando é se você for pensar, mas eu não estou falando disso hipoteticamente, eu tô falando isso dentro de um relacionamento saudável. Aí beleza, mas normalmente quando a gente comunica a linguagem do amor, a gente mal conheceu a pessoa, a gente tá falando da gente, como a gente percebe o amor.
E por isso que eu acho que nós, como mulheres, devemos nos policiar se a gente está indo para um lado aí principalmente de afirmações verbais, porque parece que a gente gosta muito de ouvir, mas os homens que não são manipuladores, eles tendem a falar menos e mostrar mais através de atitudes. E são essas atitudes que a gente tem que se ater. Porque todo mundo sabe que falar é fácil. Dito isso, é muito importante o casal ter metas. Pra gente, como se sentir bem na nossa existência, é importante ter metas. As pessoas conseguem alcançar mais coisas quando elas têm clareza de onde elas querem chegar. Quando você não sabe pra onde ir, qualquer caminho serve. Como casal é a mesma coisa. Porque tendo aquele objetivo em comum, você vai criar rotina em comum, você vai criar assuntos, coisas que levam vocês pro mesmo lugar. E isso é uma questão, porque às vezes a gente tende a ir divergindo dos nossos parceiros. Então, criem sonhos juntos. Talvez a longo prazo seja ter uma família, 10 cachorros, morar num sítio, mas para aquele ano a meta é vocês fazerem uma maratona. Uma maratona, não. Não precisa ser uma maratona. Mas, sabe, fazer um esporte junto, fazer um quebra-cabeça que seja, sabe? Aprender novos pratos. Ticar todos os restaurantes com estrela Michelin, isso praticamente é uma meta minha. Eu gosto muito. E aí vocês podem ficar inventando coisas para vocês fazerem juntos. Planos juntos, criar coisas juntos são essenciais para todas as relações, não só de namoro, mas também de amizade, você com você mesmo, com a sua família. É muito bom cultivar esses planos. Sonhar junto é bom demais. Sonhar junto e apoiar as metas separadas e individuais de cada um. Relacionamento requer trabalho, então se dedique ao seu relacionamento. Tudo que você foca cresce. Então tenta não se distrair, sabe? Porque se você ficar focando em fazer aquilo dar certo, os dois, uma escolha sempre diária, aquilo vai crescendo. Mas se você ficar focando nos defeitos dele, isso também cresce. Agora, namoro é pra ver os defeitos mesmo, sabe? Então fica de olho mesmo, é pra ver os defeitos. Casamento que aí mais, você já deve ter entendido esses defeitos, eu dou conta de lidar com eles o resto da minha vida. Porque essa é uma coisa que eu tô com dificuldade de assumir, mas aparentemente é verdade. Ninguém é perfeito. Quando eu falo de se dedicar também, é você focar menos no que você espera dele e focar mais no que você pode fazer pelo outro. Porque quando a gente é generoso com o nosso parceiro tende a ser generoso com a gente também. E aí vai sendo um círculo virtuoso. Só que se você ficar cobrando coisa, a pessoa se sente cobrada, se sente criticada, daqui a pouco a pessoa tá com menos vontade de fazer coisas por você, e aí você tá se sentindo também injustiçada e quer fazer menos pelo outro, aí vai criando um desgaste e é uma questão de olhar. Pode não ser também, sabe? Mas vê se não é uma questão de olhar primeiro. Porque esse é o tipo de coisa que vai dar problema com qualquer tipo de relacionamento. Porque outras pessoas vão ter outros defeitos e no final do dia é ver o que você dá conta ou o que você não dá conta. E aí tudo vai naquela primeira conversa do que realmente importa para cada um, do que é negociável, do que não é negociável. Para você ter clareza do que é negociável, do que não é negociável, além de autoconhecimento, é bom ter uma autoconfiança, uma certeza de que você tá lá porque você quer. Mas que se você não tivesse aquele relacionamento, você ia estar também bem. Esse não medo de perder é essencial para você conseguir ter tranquilidade de se posicionar e de dizer o que importa para você. Nunca ameace, não se ameaça ninguém. Não é para falar, se não quiser tem quem queira, mas eu sou assim mesmo. Não é para ameaçar, porque no fundo tá intrínseco, ninguém precisa ficar lembrando o outro que vocês não são obrigados a estar um com o outro. Mas não tenha medo de perder também. Se a pessoa não tá, tem uma coisa negociável pra você, que a pessoa não tem aquilo pra te oferecer, se tem um limite que a pessoa passou daquele limite pra você, não tenha medo de ir embora. Porque senão, aí a ladeira abaixo mesmo, senão você se perde dentro daquele relacionamento e você não tá aqui pra isso. Dito isso, uma coisa que eu tenho muito medo de perder, e às vezes em relacionamentos ruins a gente tende a perder, é cabelo. E aí nossa nutricultora, Paula Ribeiro, vai dar uma dica disso pra gente.
Isso aí, Manola. Hoje nós vamos conversar sobre saúde capilar. Cabelos, que é motivo de muita vaidade, ornamentação do nosso rosto, com cabelo curto, cabelo longo, cabelo laranja, cabelo loiro, cabelo com dread, cabelo com trança, enfim, tudo muito lindo. Mas temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente vai passar nos nossos fios, porque pode causar problemas tanto na nossa saúde quanto na saúde dos nossos fios. Os nossos fios, quando estão saudáveis, eles estão com as cutículas fechadinhas, mantendo ali dentro proteínas e água, dando um aspecto de cabelo saudável, um cabelo mais hidratado, um cabelo sem frizz. Quando a gente começa a utilizar esse monte de químicas para poder fazer alterações dos nossos cabelos, para poder fazer que toda essa ornamentação no nosso rosto, a gente pode exagerar, fazendo com que essas cutículas se abram, saindo ali as proteínas e a água, dando um aspecto de ressecado, um cabelo enrijecido e cheio de frizz, que é o que a gente não quer. Outro fator que as pessoas têm pavor é a questão da queda capilar, né? A queda capilar, ela pode vir por alteração de temperaturas bruscas, exposição excessiva ao sol, muita umidade, com pessoas que suam muito na cabeça, assim como pós-doença. Anemia tem muita queda capilar, Covid, como as pessoas tiveram queda capilar pós-Covid. Eu também posso dizer que tive que fazer tratamentos para isso. Então nós temos vários fatores que podem causar a queda capilar e a gente tem que cuidar disso. Uma das coisas que a gente pode fazer é o quê? Um exame de sangue. Faça um exame de sangue completo, veja suas vitaminas e minerais. Se tiver deficiência de vitaminas e minerais, a gente vai intensificar a queda capilar. Cuidado com o uso de condicionadores próximo ao couro cabeludo, não pode, porque isso também aumenta a queda capilar. Homens, uso excessivo de boné pode intensificar a sua queda capilar. E também quem faz muita escova, né, semanal, chapinhas, que vai fazer o quê? Essa parte dessa agressão mecânica. O uso também de trancinhas, de mega hair, de forma que tem muita tração, faz também aumento da queda capilar. Então, muito cuidado com esses fatores para poder não intensificar a sua queda. E sempre faça o consumo da sua água direitinho, se hidrate, porque os nossos fios são compostos por água, os nossos fios são compostos por proteínas, então a gente tem que ter um consumo de proteínas diariamente, através de carnes, através de leite derivados, através de feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, soja, tremoço, assim como também ovos. E temos aí o nosso consumo de frutas, verduras e legumes diariamente, para ter um aporte de vitaminas e minerais. Então façam uma boa alimentação, não deixe ter nenhuma deficiência de vitaminas e minerais. Cuidado com essa questão da tração, cuide bem dos seus fios, cautela. Muita cautela com aquilo que você vai passar para que você não dê muita química ao seu organismo, aos seus fios de cabelo ou as agressões mecânicas a ponto de abrir as cutículas. Então, tenha esses cuidados no seu dia a dia, usem essas dicas. E uma coisa que eu também quero dizer para vocês é o alecrim. O alecrim, que é o Rosmarinus officinalis, é aquela plantinha que muitas pessoas utilizam para poder temperar o alimento, você pode utilizar para poder melhorar o crescimento dos seus cabelos. Ele é antioxidante, anti-inflamatório, ele melhora a circulação local e com isso ele vai ativar o crescimento dos seus fios. Faça um chá com esse alecrim e borrife todos os dias na hora de você dormir, bem no seu couro cabeludo. No outro dia você vai lavar o seu cabelo normal e à noite passa de novo. Você vai perceber que os seus fios vão crescer muito. Então fica hoje para vocês essa dica, tá? Manola, ó, até o próximo episódio, hein? Hoje foi sobre a saúde capilar, vamos ver qual será o próximo. Amei a dica, Paula. Mal posso esperar para a dica da próxima semana. Momentos de estresse, de preocupação, de frustração, decepção vão vir. Impossível você ter um relacionamento íntimo com alguém, próximo, sem ter esses momentos. A pessoa vai te decepcionar em algum momento. E é aí que você tem que lembrar que ele é seu namorado. Ele não é seu inimigo. Lembre-se de partir do princípio que esse cara te ama.
A não ser se for uma coisa que fora do seu limite, aquela coisa que a gente já falou que é negociável, sabe? Mas se for uma frustração, uma coisa, não parte do princípio querer ser o inimigo, querer estar fazendo aquilo contra você, querer deliberadamente ruim. Eu sei que isso é muito difícil, ainda mais quando a gente já passou por experiências de relacionamentos ruins, que a gente justamente usou esse argumento do amor para relativizar coisas ruins que fizeram com a gente, que ofenderam a gente num nível que não era aceitável. Só que em relacionamentos saudáveis, essa frustração, não desse jeito, mas sentimentos de frustração, de decepção, até de mágoa, vai acontecer. Não tem como fugir. Mas se tiver um relacionamento saudável, que não feriu nenhuma coisa assim bizarra sua, você tem que lembrar que ele não é teu inimigo. Que mais provavelmente foi uma falha de comunicação, uma coisa que vocês podem alinhar, do que ele deliberadamente fez aquilo para te sacanear, sabe? Mas trata de perceber o quanto antes. Mas o mais provável é isso, sabe? Principalmente quando a gente já passou por experiências ruins. Comigo mesmo já aconteceu. Se tá no primeiro relacionamento que não é ruim, mas a primeira bandeira vermelha, eu já quero ir embora porque você lembra daquilo. E às vezes era o normal de amadurecimento de uma relação, de um conhecer o jeitinho do outro, sabe? Não foi uma coisa assim, mas a gente tá escaldado e a gente tem motivos para estar escaldado. Só que, se a gente tá nesse momento, está num relacionamento legal, acho que a gente tá se permitindo, acho que a gente tá se colocando num lugar de uma outra fase. Então tem isso em mente, ele não é teu inimigo. Namorados não são inimigos. E também, cuidado com essa coisa de, às vezes, o oprimido quer ser o opressor, e a gente acaba agindo com as coisas tóxicas que a gente já viveu num outro relacionamento. Isso é muito perigoso, porque a nossa cabeça dá esse tilt, às vezes, como um mecanismo de defesa, mas você não vai a lugar nenhum desse jeito. As pessoas reparam, homem consegue reparar, às vezes, mais fácil que mulher. Então, sabe, toma esse cuidado. Quando a gente tem muita intimidade com a pessoa, a gente tende, às vezes, permitir a pessoa ter o nosso pior. A nossa impaciência, às vezes, com um porteiro, a gente seria mais gentil. Se um porteiro falasse aquilo, a gente não ia levar para o pessoal, mas como é teu namorado, virou uma coisa enorme. Normalmente a gente faz isso também com família. Se policie. Isso não é maneiro. Tente dar pro outro. Por isso que o pessoal fala muito trate ficante como ficante. Por que às vezes você devia tratar o seu namorado como seu ficante? Porque um ficante, às vezes ele demorou um pouquinho pra te ligar de volta, você não ia ficar tão bolada. Às vezes um ficante, ele tinha um outro compromisso, você não ia achar tão absurdo. Às vezes um ficante fez uma piada ruim, você não ia levar tanto no pessoal. E com seu namorado você dá um peso absurdo. Tente olhar o outro com frescor. Eu fiz Theta Healing. É uma meditação muito poderosa que ajuda a gente a resetar certas crenças e tal. E também... é uma coisa um pouco mais profunda, né? Tipo, quando a gente convive com uma pessoa, pelo Theta Healing, a pessoa acaba ficando com fragmentos da nossa alma e a gente fica com fragmentos da alma daquela pessoa. E esse não é o ideal. O ideal é cada um ficar com os seus fragmentos próprios de alma, né? Mesmo em relacionamentos longos, mesmo com pessoas, tipo, que se convivem muito, cada um com a tua alma. Tem limites. Mas... E aí, nesse Theta Healing, mesmo nesse processo aí de cada um ficar com a sua própria alma, tem um exercício e uma meditação que te ajuda a resetar os seus julgamentos e pré-julgamentos das outras pessoas. Principalmente julgamentos, né? Te ajuda a não partir do princípio de nada. Isso é muito legal você mentalizar isso para as pessoas mais próximas de você. Eu lembro de uma viagem de Páscoa com a minha família, eu fui falar disso, fui falar pra gente se propor de se olhar com frescor, de como se a gente estivesse se conhecendo agora, sabe? Sem o que a gente já julga que sabe um do outro. Se olhar pra pessoa que a gente ama com aquele frescor, com aquele interesse, mesmo tendo muita intimidade, mesmo já tendo uma relação longa, mesmo você já tendo visto aquela pessoa em milhões de situações, que acaba criando uma certa predisposição do que você espera dela e do que você acha dela. Só que olhar esse frescor faz toda a diferença, tanto nas nossas relações, nas nossas amizades e tal, mas também no nosso amor, que eu acho que às vezes com parceiros a gente cobra ainda mais. Lembra que da mesma forma que é legítimo para você agir de tal forma, de acordo com as experiências que você já teve, e partir desse princípio com as situações,
a visão dele também. Às vezes, pra você associa, tipo, ligar, ou, dar bom dia, boa noite, tipo, perguntar pra pessoa onde ela tá como um cuidado. Mas às vezes uma pessoa que teve uma experiência diferente de você entende isso como um controle, como uma desconfiança. Então é o que cada um tem as suas referências, a sua bagagem. Por isso que é muito importante você estar aberto e ser generoso com o outro para ouvir isso. Porque é legítimo ele pensar do jeito que ele pensa. E você precisa também ter esse olhar para dentro de você para você ver o que você dá conta do combinado. Porque às vezes você quer combinar uma coisa, mas será que você dá conta disso? Às vezes a pessoa ela é mais espírito livre, sei lá, às vezes a pessoa quer ter certos combinados e você quer fazer isso pelo outro. Mas se você não dá conta de verdade, dar conta não é você deixar a pessoa fazer e depois ficar chateado com ela, ficar sem falar com ela direito. Dar conta é você deixar e realmente tratar aquela pessoa como se tivesse tudo bem, porque afinal foi combinado. Você, indivíduo, precisa de aliados. Precisa de pessoas que vão te ajudar a lidar com as coisas que são importantes para você. Que vão te ajudar a você priorizar o que está mais alinhado com o seu sentido de vida e evitar ter hábitos que não estão mais alinhados com o seu sentido de vida. Você precisa de uma rede de apoio. E o casal também. Então, busque aliados. Se vocês tiverem bons relacionamentos com as famílias de vocês, cultive a família um do outro, cultive casais que gostam das mesmas coisas que vocês, que têm os mesmos valores que vocês, porque nesses momentos mais difíceis, momentos de crise, momentos de dúvida, é legal que as pessoas que vão te orientar, as pessoas que vão estar lá por você, sejam pessoas que têm a mesma visão de mundo que você, mesmos valores que você e que te conhecem, que tem esse carinho. Mas não só por você indivíduo, mas vocês como casal. E também você como indivíduo, né? Porque às vezes, tipo, você precisa de uma amiga pra querida furada. Eu sei que tem gente que não gosta de sexo. Mas quando o casal gosta de sexo, ou um gosta mais do que o outro, enfim, a única forma das pessoas conseguirem fazer sexo no mundo de hoje é se você priorizar o sexo. Se você deixar ser conveniente, muito provavelmente não vai acontecer. Então, se é uma coisa importante para vocês como casal, vocês têm que priorizar isso e todas as coisas que forem importantes. Não vai ser do nada, não vai ser conveniente um momento que seja legal para vocês saírem para jantar só vocês dois. Não vai ser conveniente um momento que vocês possam ter um esporte juntos. Vocês têm que criar situações propícias para as coisas que vocês querem, para as atividades que vocês querem fazer como casal. Outra coisa muito importante de se fazer com um namorado é não agir como uma pessoa solteira. Ninguém precisa saber do seu relacionamento, mas as pessoas precisam saber que você tá num. O que você focar vai crescer. Então, se você fizer coisas que te lembram aquele momento lá, tipo, as pessoas se distraem fácil, sabe? Haja como uma pessoa que tá comprometida com a pessoa que você tá comprometido. Lembre-se que você tá nesse lugar. Eu digo isso porque às vezes que a gente fica solteiro muito tempo é fácil. Opa, peraí, o que é isso mesmo? Então, não haja como solteiro se você tá no relacionamento. Sempre trate o outro como você gostaria de ser tratada. Ninguém vai ficar sabendo, mas você vai. E o contrário, você gostaria que seu parceiro agisse como? Não se sabote, não se esqueça. Tenha uma vida própria. Porque, claro, numa relação a gente tem que ter vários cuidados. Mas, no geral, quando a gente está focado na gente se desenvolver como ser humano, com os valores benéficos, generosos de um ser humano que cuida do outro, que se importa e que pensa a longo prazo, a gente tende a ser melhor em todas as nossas relações, em todas as áreas da vida. E esse foco, essa bondade, esse olhar amoroso para o outro te ajuda, te dá uma paz em todas as outras áreas da sua vida. E você ser uma pessoa que pensa em evoluir, tá sempre buscando melhorar e tal, isso gera uma admiração no outro. E a gente, como casal, você quer admirar o outro, você quer que o outro te admire, isso vai sempre, tipo, um inspirando o outro, um puxando o outro pra cima, e só vai indo pra cada vez melhor. Um vai puxando o outro pra cima, e as coisas vão crescendo, e vai melhorando, e ficando tudo incrível. No final do dia, amor próprio e autoconhecimento te ajuda a dar o discernimento e a paz
de encontrar a pessoa certa, saber quem é e quem não é, e ajudar a manter aquele relacionamento. Então, no final do dia, o que você precisa para ter um relacionamento legal é saber cuidar de você também. Autoestima, autoconfiança e autoconhecimento vão te dar a paz e o discernimento de encontrar alguém legal e saber manter, se valer a pena. E também, claro, dar ao teu namorado o lugar de namorado. Ninguém é perfeito. E o que funciona pra você pode ser diferente do que funciona pra mim. O que importa pra você pode ser diferente do que importa pra mim. O amor e a vida não é um conto de fadas, mas nem por isso é menos importante ou especial. Cabe a gente escolher estar com aquela pessoa todos os dias. Só você para saber o que realmente importa pra você ou não, o que vale a pena ou não. Mas uma certeza é que todo relacionamento dá trabalho, todo relacionamento é uma escolha diária e todo relacionamento tem que ter uma margem de manobra aí para o pessoal chegar num consenso. E na dúvida, você sempre pode perguntar para o chat GPT. Eu sou a Manula, esse é o Que Não Saia Daqui. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o seu gostei, compartilha para seus amigos que precisam ouvir isso. Tem também o site www.quenãosaiadaqui.com.br, onde você pode ver todos os episódios da primeira temporada, todos os episódios dessa temporada, as minhas redes também. Vai lá dar uma conferida. E até a próxima. Toda quarta-feira, 7 horas da noite. Beijo, beijo.